Gostavas de criar mudas biológicas como esta? Fazer germinar sementinhas? Pois é sobre isso que hoje tenho aqui para te ensinar. Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Kátia Carvalho. Hoje vou-te ensinar a fazer mudas que tu podes transplantar para a tua horta, para o teu jardim, para a tua varanda, para onde tu quiseres. São as plantas bebés, portanto vamos criar os bebezinhos da tua horta. Esses bebezinhos vão precisar de um recipiente onde vão germinar, da semente e do substrato. Eu vou-te explicar tudo detalhadamente neste vídeo, num passo a passo. Podes optar por comprar tudo ou podes optar por fazer tudo, mas vem daí. Antes de mais, já sabes, dá aquele like, subscreve o canal e carrega na campainha para não perderes pitada do que vai aqui acontecer neste vídeo. Bora lá! Então, a primeira coisa que tu vais precisar é o recipiente, do vaso, a sementeira, como queiras chamar. Há várias formas de obter. Podes obter comprando em várias superfícies comerciais ou podes fazê-los tu em casa. Eu tenho das duas coisas, porque no início eu comprei basicamente tudo, mas comecei com o passar do tempo a ver que não há necessidade de comprar quase nada. A única coisa que eu vejo necessidade realmente de comprar é o substrato. Tudo o resto podemos nós recriarmos. À venda tens coisinhas como estas, que se chama alvéolos, ou copinhos como este, que é de casca do coco, proveniente do coco, ou mesmo vasinhos como este, que aqui estamos a ver na imagem. Isto aqui é uma das formas como vamos obter as nossas sementes. Mas agora o que interessa é os vasinhos. Copinhos de iogurte, que podemos obter na nossa cozinha. Essa é uma das formas reutilizáveis. E temos outro tipo de embalagens que podemos reaproveitar. Esta com tampa, só temos que fazer furos na parte do fundo e serve muito bem como um vaso para colocarmos as nossas sementinhas a germinar. O substrato, eu prefiro comprar o substrato próprio para germinação ou substrato de sementeira. Há vários tipos de nome, mas é apropriado para tal. Este que nós estamos a ver agora na imagem é o substrato de plantio. É um substrato que é rijo, não é leve, ok? Não é próprio para as nossas sementinhas germinarem. Este é o substrato próprio para as nossas sementinhas. É um substrato que é super leve, não é nada compacto. Nós, quando o umedecemos, ele fica praticamente igual. Já aquele, não, aquele fica mais compacto. Portanto, esta é a diferença. Não sei se conseguem realmente ver, mas aqui fica uma tentativa. Há muitas formas de tu obteres a semente. Podes, como já disse mais uma vez, comprar ou podes obter daquilo que tu tens em casa. Por exemplo, aqui tenho sementes de tomate. A única coisa que precisas de fazer é cortares o tomate ao meio e retirares esta parte de dentro do tomate. Retiras com um papel e tens que ter alguma atenção porque o tomate vem assim com uma peliculazinha que nós, ao rasparmos, aqui assim tem um género de uma goma agarrada à semente. Quando eu puxo ela vem, estão a ver? Então isso serve para proteger a semente. Portanto, temos que retirar cada semente individualmente, como estão aqui, estão a ver? Para somente plantar esta sementinha. Há muitas pessoas que pegam nisto tudo e que plantam diretamente. Eu não sou muito apologista disso porque toda esta zona que tem e contém tomate acaba por apodrecer e por si só apodrece também a semente. Depois é muito mais difícil de
fazer germinar, derivada a esta proteção que a semente tem. Portanto, eu prefiro retirar tudo, deixar até às vezes secar e só depois então plantar a semente. Assim como aqui a nossa amiga berinjela. Toda esta zona é onde estão as sementes. A berinjela, quando está madura, ela tem as sementes já feitas, já produzidas. Quando não está madura, ela tem estes pontinhos assim pretos que não servem para nada. Atenção, ok? O que nós procuramos é isto aqui. Estão a ver? A semente da berinjela. Então nós retiramos a semente e plantamos estes grãozinhos que andam para aqui no meio. Olhem aqui outra. Conseguem ver? Está aqui outra. Vamos retirar. Retiramos. E pronto, já temos ali 3 sementinhas de uma única fatia da berinjela. Esta não estava muito madura. Normalmente quando elas estão muito maduras têm muitas sementes já produzidas. Esta não está. Para nós obtermos assim a semente desta forma como eu falei, o melhor de tudo é ir a um supermercado que tenha produtos biológicos e conseguires retirar a semente de produtos biológicos. Porque todos os outros produtos que não sejam biológicos foram sujeitos a químicos. Isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento da própria semente. Portanto, faz atenção a isso. Eu prefiro sempre produtos biológicos e isso eu tenho vindo a aprender com estes anos que eu tenho andado a cultivar. Isso também vem aqui das minhas amiguinhas sementes que eu fui comprando. Todas estas sementes que estão aqui não são biológicas. As sementes biológicas que eu tenho são só estas, que foram do ano passado. Eu consegui, estas aqui são sementes que eu colhi de frutos que eu fiz. Por exemplo, esta é da meloa, uma meloa laranja, onde eu coloco logo a data onde vai expirar a semente. Sim, porque as sementes têm data de validade e isso eu já vos vou explicar. Então eu fiz estes pacotinhos, retirei as sementes daquilo que eu queria e guardei-as assim. E estas são de compra, são sementes que eu comprei, biológicas, e que comprei por acaso este ano, por isso é que só tenho estas aqui, mas faço intenções de comprar mais. Eu tenho tudo aqui organizado por setores para me facilitar na escolha que eu vou fazer as minhas sementeiras, para também não germinar sementes que não vou usar, então não vai servir para nada. Portanto, tenho a parte das ervas aromáticas, tenho raízes. E o que é que eu quero dizer com raízes? Por exemplo, estes rabanetes. O rabanete, o que é que eu vou obter daqui? Ou o porquê de eu querer plantar rabanetes? Porque existe raiz que nós podemos comer a parte de cima e a parte de baixo, mas eu vou colher daqui, o que me interessa mais é sim a raiz, o seu bulbo, aqui o fruto do rabanete. Portanto, está na parte das raízes, assim como a cebola. A cebola também o que me interessa é a sua raiz. Depois tenho folhas rijas. Folhas rijas para mim são as folhas que eu vou colher daquilo que vou plantar, mas folhas que demoram a desenvolver, folhas que normalmente são muito rijas e então têm que ser colhidas mais tardias para que eu consiga comê-las e sentir satisfação ao fazer. Como por exemplo o espinafre. Esta variedade de espinafres que eu tenho aqui são folhas muito rijas, então a sua colheita tem que ser mais tardia. Não posso colher aquelas folhas bebés para colocar numa salada ou assim, porque são mesmo rijas. Ou então vou colhê-las para uma sopa, aí pode ser. São consideradas folhas rijas. Depois tenho aqui trepadeiras. São plantas normalmente trepadeiras, plantas que gostam de se agarrar a algo para crescer. Eu aqui tenho, por exemplo, melão. O melão, a melancia, meloas, são tudo plantas trepadeiras. Depois tenho outro que é o fruto.
plantas de fruto, o que é que nós vamos escolher? O fruto. Portanto, não vamos escolher a raiz, não vamos escolher a planta, nem a folha, vamos escolher os frutos. Portanto, eu tenho assim separado, para mim facilita muito. Tenho flores não comestíveis, florzinhas que eu gosto de ter para alegrar o meu jardim. E depois tenho um outro setor que ainda não tenho sementes, que quero colher, quero comprar este ano, que é flores comestíveis. E pronto, tenho assim organizado, que me facilita na minha orientação aqui da parte das sementes. Uma das coisas muito importantes da semente que te vai ajudar a saber se ela está própria para germinar ou não é a sua data de validade. O que é isto da data de validade? É do momento em que ela é colhida e posta a secar, quanto tempo ela vai durar? Aproximadamente 2 anos. É o tempo que eu vejo que é eficaz. Há pessoas que levam até 5 anos, certas sementes, mas eu já não considero assim tão aceitável, porque sementes que eu tentei germinar com 2, 3 anos, a mim já me custou a germinar certas sementes. E então, o que é que vai acontecer? Em todos os pacotes, seja eles biológicos ou não, este não é biológico, tem uma data de validade. Aqui em baixo. Depois há outras informações que tu podes obter através destes saquinhos que tu vais comprar, que é a profundidade do plantio e os dias em que a semente vai levar a germinar, e tens aqui os meses, praticamente, em outono, verão, primavera e inverno, que tens a sementeira e a colheita. Portanto, tens a informação toda nos pacotes. Portanto, quando tu comprares, certifica-te que tens e que lês toda a informação que tem dentro da embalagem. Tens tudo aqui que tu precisas. Eu aconselho-te, que és iniciante, a então comprares 1 ou 2 embalagens para veres, para estudares. Depois, se quiseres então tu próprio colheres as tuas sementes, colhe as sementes, mas faz uma pesquisa para tu conseguires fazer os teus pacotinhos, para que tu consigas fazer os teus pacotinhos colocando a data então de validade e saberes mais ou menos a altura do ano que condiz para cada planta. Agora vou-te dar um truque muito bom que eu utilizo nas minhas sementes, que é, quanto maior é a semente, mais ela precisa de água para acordar. O que é que isto quer dizer? Que a semente está revestida por uma película que a está a proteger. Essa película é rija, quanto maior for a semente, mais rija é essa semente. E as sementes grandes, eu gosto sempre de colocar dentro d'água, da noite para o dia, pelo menos 8 horas, para que esse revestimento consiga amolecer e consigas obter então a tua semente pronta para a germinação. Depois há outra coisa, que é, não sei se consegues ver, mas há umas que estão a boiar. Essas sementes que estão a boiar, depois dessas horas todas de dentro d'água, pelo menos 8 horas, estas que estão a boiar estão ocas, não servem. As que estão então no fundo, estas estão aqui no fundo, são as que eu vou usar para germinar. Estas sementes são grandes, como vês, então eu necessitei de colocá-las em água. Depois tem umas sementes muito pequeninas que não precisas de colocar em água, a não ser que queiras realmente que elas germinem. Por exemplo, vais colocar uma única semente e queres mesmo que ela germine, então vais colocar em água para saber se aquelas que vão ao fundo são as boas e aquelas que estão na superfície são as más. Isso podes fazer logo diretamente com as sementes pequeninas. Com as sementes grandes, não, tens que esperar que a casca de fora absorva a água e então que consigas escolher qual é qual, porque assim que tu colocas as sementes grandes, elas ficam todas na superfície, por causa da dita casca que está a proteger. Passado umas horas, quando amolece, é que as boas vão ao fundo e as más ficam em cima. Há outra coisa que vos quero ensinar também. Quanto maior é a semente, maior terá que ser o buraco para as colocarmos. Por exemplo, a semente de
beterraba. Onde estás, beterraba? A semente de beterraba é uma semente muito grande. E então eu terei que fazer um orifício no substrato de cerca de 1,5 cm a 2 cm. Estas são as sementes de beterraba. Para conseguir, ela precisa de ter mais terra, o orifício ser maior, para conseguir ter tempo de germinar. As sementes mais pequeninas, tu não precisas de fazer um orifício quase. Então o que é que eu faço? Faço só assim com o dedo, calco só ligeiramente, meto as sementes lá dentro e tapo com o restante em cima, uma camada muito fininha. Porquê? Porque a semente é muito pequenina. Se levar muitas camadas de terra, ela vai custar a se espreguiçar, a levantar aquela casca e toda a terra que está em cima dela. Portanto, quanto maior for, mais profundo pode ir, quanto menor tem que ficar na superfície. Não te esqueças dessa dica, que é muito importante também. Então, já falámos da embalagem, já falámos de substrato e já falámos da semente. O que é que a semente mais precisa, para além de tudo isso, para crescer? Água. A semente precisa de muita água, mas não precisa de solos encharcados, ok? Então, vais inicialmente, quando fazes o plantio, quando colocas a tua semente na terra, vais dar-lhe uma boa banhada, digamos assim, mas com muita atenção, porque se for sementes pequeninas, elas podem saltar e tu já nem sabes onde é que elas estão, ok? Portanto, dá com delicadeza, sempre com muita atenção onde vais colocar a água. Não coloques diretamente em cima da semente, se ela for principalmente muito pequenina. Coloca sempre nas beiradas, mas certifica-te que essa primeira régua é boa. Depois, todos os dias, e não pode falhar tens que borrifar. Borrifas todos os dias a parte de cima. A primeira vez que dás água, ela é importante por causa disso, porque tu vais molhar todo o substrato. Quando tu borrifas, vais só umedecer a parte de cima. Porquê? Porque a parte de baixo não evapora tão depressa a água como a parte de cima. Portanto, e onde está a nossa sementinha? Está na parte de cima. Portanto, temos de ter muita atenção a que não deixamos, para não deixarmos o substrato de cima secar. Por isso é muito importante. Eu, no verão, borrifo 2 vezes por dia. Para isso mesmo, mas nós vamos observando. Tens que também ter atenção em não borrifar demais, para não encharcares, porque senão a semente vai apodrecer. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o substrato fique úmido. Para isso também podes colocar o dedo e sentir. Se sentires que ele está úmido, então não necessitas de colocar muita água. Colocas só um bocadinho. Se sentires que ele está mais seco, então colocas mais. Nos próximos vídeos vou falar sobre transplante de plantas, vou falar sobre a boa vizinhança, qual é a planta que a outra planta gosta, ou por causa de umas coisas ou por causa de outras, as plantas têm boa vizinhança ou má vizinhança. Esse é um vídeo que eu irei falar futuramente nesta série de vídeos. Por isso, não te esqueças, dá aquele like, subscreve o canal, ativa a campainha para não perderes pitada de nada do que vai acontecer aqui nesta série, que é a Horta do Zero. Quero agradecer a todos os subscritores, quero agradecer às pessoas que colocaram likes e que comentaram aqui os vídeos, pois é muito importante para o canal crescer e para que todo este conteúdo que eu estou a vos ensinar chegue a muito mais pessoas. Por isso, comenta, não te esqueças, dá-me a tua opinião sobre o que tu achas destes vídeos que eu tenho estado aqui a fazer, o que é que tu achas sobre horta em vasos, ou mesmo dar uma ideia de vídeos ou o que é que te perturba mais na tua horta, para que eu te possa ajudar a ti e a muito mais pessoas. Muito obrigada, um beijinho enorme, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!